Irmãos, hoje nós vamos ver na Bíblia por que o evangelho falsificado, deturpado, cheio de heresias, que está sendo pregado, atrai muitos seguidores. Isto é predito na Bíblia, que a maior parte das igrejas mentirosas terão muitos seguidores. Vamos ler no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Esses que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ensinam heresias, mentiras destruidoras, vindas de pensamentos humanos e do pensamento de Satanás, negando até o Senhor que os resgatou. Satanás usa igrejas, a Bíblia e pastores para enganar seus seguidores, deturpando a palavra de Deus como usou no jardim do Éden, enganando Adão e Eva, e também na tentação de Jesus, tentando enganar, mas não conseguiu. O versículo 2 está claro em dizer que muitos seguirão os ensinamentos mentirosos deles. Por causa desses mentirosos pastores, muitos não vão para o caminho da verdade. De acordo com o espírito da Bíblia, a maneira de um pastor ou de uma pessoa negar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está escrito no livro de João, capítulo 12, versículo 48, onde o próprio Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Há pastores que estão negando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sentido de que eles não ensinam a palavra de Deus. Eles estão instruindo, ensinando doutrinas destruidoras, que não vêm de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado na Bíblia como heresias. O que nos dá certeza que as igrejas deles são igrejas mentirosas e falsas. E muitos seguirão as suas dissoluções, as suas mentiras, os seus erros. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, está escrito o que acontecerá com eles. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Eles operarão cada vez mais o erro, a mentira, para que eles e seus seguidores creiam cada vez mais na mentira. A Bíblia
é clara em dizer que mesmo eles ensinando mentiras, heresias, eles conseguirão muitos seguidores, muitos membros. Jesus revelou porque tem pessoas que creem na mentira. Vamos ler no livro de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A terra está cheia dos amantes das trevas, dos amantes das mentiras. Amam as trevas, amam as mentiras mais do que a luz, mais do que a verdade. Preferem as trevas, preferem as mentiras do que a luz, do que a verdade. A igreja, que é dirigida por homens mentirosos e enganadores que pregam um evangelho mentiroso, simboliza trevas e está debaixo do poder de Satanás. O versículo 20 de João 3, Jesus diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está bem claro neste versículo a razão pela qual as pessoas que amam antes as trevas preferem escolher o lado das mentiras. É para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem igrejas que não pregam os versículos da Bíblia que reprovam os pecados dos seus seguidores. Seus seguidores são livres, não são disciplinados de acordo com a palavra de Deus. Contando que eles contribuem, para os pastores está tudo bem. O que eles fazem são negócios com a palavra de Deus. Somente negócios. Não para trazer os seus seguidores à luz, à verdade, mas para escondê-los nas trevas, na mentira. São igrejas que pregam um evangelho falsificado, um evangelho mentiroso, um evangelho ganancioso. Este é um lugar maravilhoso para seus seguidores que amam as trevas, que amam a mentira. O apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, Bíblia NVI: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro neste versículo que homens enviados por Deus não fazem da palavra de Deus uma forma de negócio visando lucro. Estes muitos que o apóstolo Paulo diz aqui estão enganados por Satanás e com a mente tão cauterizada e na operação do erro que acreditam e afirmam ter grande fé e que o Espírito de Deus é que opera em suas vidas e em suas igrejas. Por isso, eles têm muitos seguidores e grande arrecadação. Eles creem que igrejas com poucos seguidores e com pequena arrecadação não são dirigidas por Deus. O apóstolo Pedro disse que muitos seguirão esses falsos pregadores. A eles, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7,
versículo 21 ao 23, onde lemos assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nestas igrejas não tem palavra de Deus reprovando as obras dos seus seguidores, as obras das trevas. Os pastores não pregam contra os pecados que levam seus seguidores para as trevas, para a perdição eterna, escrita em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, onde lemos assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu já ouvi pastor dizer que se pregar sobre pecado na igreja, corre o risco da igreja ficar vazia. Mas Deus diz que o pregador tem que pregar tudo o que ele ordenar e não omitir uma só palavra. Vamos ler isto no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 2. O Senhor diz assim: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que venha adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você. Não omita uma só palavra. E no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 32, lemos assim: os quais, conhecendo bem a justiça de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esses pastores conhecem a justiça de Deus, mas omitem a sua palavra, pregam um evangelho mentiroso, deturpado e enganador, ganancioso, mesmo sabendo que são dignos de morte os que praticam iniquidade, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Nessas igrejas não tem palavras da Bíblia de reprovação e nem de correção aos seus membros, aos seus seguidores. Todos podem fazer o que quiserem. Por isso, eles têm muitos seguidores. Isto não é mistério para quem ler a Bíblia. Já foi revelado pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 2, 1 e 2, como lemos acima. Eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. E muitos, não poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus aconselha: entrai pela porta
estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Aqui, Jesus está comparando as igrejas falsas, mentirosas, enganadoras, gananciosas, com as igrejas verdadeiras que pregam o evangelho verdadeiro, puro e genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do jeito que está na Escritura Sagrada. De acordo com estes versículos, a igreja da porta larga tem mais seguidores do que a igreja verdadeira da porta estreita. Jesus disse isto, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E a igreja da porta estreita, Jesus diz que é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Muitos pregadores das igrejas falsas, da porta larga, creem que igrejas com poucos seguidores, com poucos membros e com pequena arrecadação não são dirigidas por Deus, o que está em desacordo com as palavras da Bíblia. A Bíblia revela que tem poder que opera entre as igrejas falsas e as igrejas verdadeiras. Por isso, as igrejas falsas têm mais seguidores do que as igrejas verdadeiras. Vamos ver Salmo 49, versículo 14. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e a sua formosura se consumirá no Seol, que lhe será por habitação. Seol significa sepulcro, e ele nunca se basta, ele aceita todos, sem restrições para seus seguidores. Todos são bem-vindos e nunca diz basta. Provérbios capítulo 30, versículo 16, confirma isto. O Seol, a madre estéril, a terra que não se farta d'água, e o fogo que nunca diz basta. O Seol é como as igrejas falsas, e a morte que está montada no cavalo amarelo os pastoreia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. O Hades é o sepulcro, e seguia com a pessoa chamada Morte, que é um espírito de Satanás, que pastoreia as igrejas falsas e mentirosas, enganadoras, gananciosas. A palavra Hades é grega e a palavra Seol é hebraico. Traduzidas ao português é sepulcro. Jesus diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 18, Bíblia Almeida, revista e atualizada. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As igrejas falsas, inimigas da igreja de Cristo, simbolizam o Hades, o sepulcro. No Salmo 49, versículo 14,
está escrito que ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles. Isto significa que os retos simbolizam as igrejas verdadeiras, que no milênio terão domínio total sobre as igrejas falsas e enganadoras. Irmãos, Satanás não mudou. Ele é o mesmo. Ele usa igrejas, pastores e a Bíblia, deturpando-a para realizar suas obras enganadoras e mentirosas. Estes pregadores mentirosos, enganadores e gananciosos não foram enviados por Deus. Os pregadores enviados por Deus procuram apresentar-se como obreiro aprovado, que manejam bem a palavra da verdade, como Deus pede em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os enviados por Deus pregam o evangelho puro e verdadeiro, como está nas Escrituras Sagradas, sem omitir nenhuma só palavra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensina em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinando as Escrituras, de acordo com os ensinamentos da Bíblia, não seremos enganados por ninguém. E Deus nos ensina a buscá-lo em seu livro. Vamos ler Isaías capítulo 34, versículo 16, Bíblia Almeida, revista e corrigida 2009. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Irmãos, no livro do Senhor não falta nada. Ele é completo e não falha. Buscando nele, lendo, o Espírito de Deus ajuntará para nós o que precisarmos e nos dará a palavra revelada e explicada. O próprio Deus explica a sua palavra e jamais seremos enganados por Satanás e pelos seus pregadores mentirosos e gananciosos. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.